Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Psicopatologia 2, transtornos de personalidade ou psicopatias. São doenças ou pessoas más por natureza. Agora, o transtorno de personalidade psicoinfantil ou imatura. Na realidade, é um subtipo do transtorno de personalidade histriônica. Tais pessoas apresentam falha ou falta de desenvolvimento psicobiológico do cérebro, ou seja, pessoas que têm um cérebro imaturo, um comportamento infantil persistente, mesmo quando se torna adulta, imitando trejeitos infantis, usando roupas infantis, parece que a pessoa nunca amadurece. Tem forte tendência a comportamento criminoso, pessoa que tem um comportamento imprevisível, inconstante e impulsivo, são pessoas altamente manipuladoras, pessoas com uma tendência muito forte à infantilidade, tendência a reações infantis, pouca tolerância a frustrações e decepções. Se caracteriza por ser o rebelde por natureza, com tendência a quebrar regras, rotinas, leis, normas. E o que interessa é que são pessoas extremamente egocêntricas, egoístas e autorreferentes. Prevalência: menos de 2% da população, sendo mais comuns em mulheres do que homens. Comorbidades: depressão maior ou depressão unipolar, transtorno conversivo, como a histeria, e somatizações diversas. Evolução: podem evoluir para relacionamentos interpessoais e conjugais instáveis e transtorno de personalidade histriônica. Lembrando que esse tipo de transtorno de personalidade psicoinfantil é um subtipo do transtorno de personalidade histriônica. E agora temos o transtorno de personalidade emocionalmente instável, ou transtorno de personalidade impulsiva, ou transtorno de personalidade explosiva. A pessoa tem uma tendência marcante a agir impulsivamente, isto é, sem considerar as consequências de suas ações e decisões. Apresenta intensa instabilidade afetiva, dominada por acessos de raiva frequentes e intensos, explosões comportamentais quando criticado ou diante de oposição, baixíssima tolerância à frustração, muitas vezes não tem tolerância nenhuma à frustração, não conseguem ouvir um não, não aceitam de maneira nenhuma que alguém contradiga o seu jeito de ser ou suas opiniões. Prevalência: de 2% da população aproximadamente, sendo numa proporção de 3 mulheres para cada homem. Em outras palavras, é o tipo de transtorno que afeta muito mais mulheres do que homens. Comorbidades, como por exemplo, transtorno de depressão maior, que é a depressão unipolar, abuso e dependência de droga, transtornos alimentares como bulimia nervosa, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Evolução: em geral, esse tipo de transtorno de personalidade tende a evoluir para sintomas psicóticos diversos, morte prematura ou sequelas devido a comportamentos suicidas e ou autodestrutivos. Lembrar que esse tipo de transtorno de personalidade é um subtipo do transtorno de personalidade borderline. E agora o número 11, transtorno de personalidade borderline ou limítrofe. É uma variante da personalidade emocionalmente instável. A pessoa se caracteriza por ter um comportamento impulsivo, explosivo e manipulador, intensa instabilidade emocional, tem relacionamentos pessoais intensos, mas muito instáveis, oscilando de uma grande paixão ou amizade para ódio e rancor profundo. Ou seja, do mesmo modo como ama hoje, odeia amanhã. São pessoas que têm sentimentos crônicos de vazio e aborrecimento,
apresentam esforços excessivos para evitar abandono e para isso são altamente manipuladores. São pessoas com dificuldades sérias e instabilidade com relação à autoimagem, aos objetivos e às preferências pessoais, inclusive no aspecto sexual. São pessoas extremamente instáveis. Apresentam também atos repetitivos de autolesão, envolvendo-se em atuações perigosas, podem cometer atos suicidas repetitivos, embora nem sempre de fato cheguem à prática do suicídio propriamente dito. Podem apresentar um comer compulsivo, gasto excessivo, uso de drogas, de bebida, etc. Prevalência: 2% da população. Afeta mais mulheres do que homens numa proporção de 3:1. Comorbidades: depressão maior, abuso e dependência de drogas, transtornos alimentares como bulimia nervosa, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, e esse tipo de transtorno borderline tende a evoluir para sintomas psicóticos diversos, morte prematura ou sequelas devido a comportamento suicida e ou autodestrutivo. E o transtorno de personalidade narcisista. A pessoa se caracteriza por ser manipulador e explorador das relações interpessoais. É dominada por um sentimento de megalomaníaco total. Sempre se julga o melhor, o mais rico, o mais bonito e o que é mais interessante. Normalmente é uma pessoa que tem uma característica bem marcante. É o melhor em alguma coisa, é de fato o mais rico, é o mais bonito e por isso usa dessa sua prerrogativa a fim de se considerar melhor do que as demais pessoas. São pessoas que têm um senso de grandiosidade muito forte quanto à importância da sua pessoa. Muito voltado para fantasias de grande sucesso pessoal, de poder, brilho, beleza ou de um amor ideal. Muito vaidoso, requer admiração excessiva para si. São pessoas sem empatias pelas pessoas comuns, são extremamente invejosos dos outros e do sucesso alheio, mas acha que os outros é que têm sucesso dele. Frequentemente são pessoas extremamente arrogantes. Prevalência: 1% da população, mais comum em homens do que em mulheres. E normalmente são pessoas que vêm de uma família de pais extremamente narcisistas. Comorbidades: depressão maior ou depressão unipolar, abuso e dependência de drogas, transtornos de personalidade borderline, antissocial, histriônica e paranoide também. Esse tipo de transtorno de personalidade tende a evoluir para esquizofrenia, para relacionamentos sociais e conjugais extremamente instáveis. E o transtorno de personalidade passivo-agressiva. A pessoa normalmente se mostra preguiçoso, brigão, aproveitador e consegue tirar os demais do sério com muita facilidade. A pessoa em geral é ineficiente, pois funciona lentamente em qualquer tipo de trabalho. É o explorador do trabalho dos outros. Apresenta atrasos frequentes na conclusão das tarefas de rotina. São pessoas que apresentam grande teimosia, irritação fácil, discussões e protestos desnecessários. São pessoas que apresentam uma argumentação frequente de que se esqueceu de fazer algo. Sempre terão condições de apresentar uma justificativa, uma resposta, uma explicação para algo que não fez e não queria fazer. São pessoas, em geral, que criticam ou desprezam a pessoa em posições de poder. É sempre o opositor a tudo e a todos. Seu comportamento compromete e dificulta o trabalho das demais pessoas e da equipe que, porventura, venha a trabalhar junto. A pessoa com transtorno de personalidade passiva-agressiva vive uma vida social bastante conturbada, pois é considerado aproveitador e agressivo.
Seu comportamento leva as demais pessoas ao limite do controle emocional. E o seu comportamento muitas vezes é infantilizado, imaturo ou talvez seja melhor dizer, irresponsável. A prevalência é de 1 a 2% da população, mais característico em homens do que em mulheres. Comorbidades: depressão unipolar, abuso e dependência de drogas e transtornos de personalidade borderline, antissocial, histriônica e paranoide. E esse tipo de transtorno de personalidade tende a evoluir para paranoide, para esquizofrenia, para relacionamentos sociais e conjugais instáveis, para morte prematura ou sequelas devido a comportamento suicida e ou autodestrutivo. Vamos agora para o grupo C dos transtornos de personalidade, que se caracterizam essencialmente pela ansiedade e pelo controle. Nesse grupo, podemos dizer que comportamentos inflexíveis da pessoa que apresenta o transtorno de personalidade, esses comportamentos prejudicam mais o próprio indivíduo que as pessoas à sua volta. As pessoas pertencentes a esse grupo apresentam algumas características. São ansiosos e angustiados, são pessoas que normalmente são muito frágeis em termos emocionais, dependentes, medrosos e fóbicos. São autocontroladores e controladores também das demais pessoas com as quais convivem. São obedientes e submissos e evitam quebrar regras. São excelentes observadores de regras, normas e assim por diante. São pessoas que se caracterizam também por serem organizados e obedientes e gostam de rotinas. E são propensos a desenvolver transtornos de ansiedade, depressão, distimia, fobia social, fobias diversas e transtorno obsessivo-compulsivo. Dentro deste grupo C, temos os 4 últimos transtornos de personalidade que abordaremos agora. Primeiramente, temos o transtorno de personalidade ansiosa, também chamado de transtorno de personalidade de esquiva ou transtorno de personalidade de evitação. Algumas características da pessoa portadora desse tipo de transtorno de personalidade. Se caracterizam pela ansiedade e insegurança extrema, um estado constante de preocupação, tensão, apreensão, nunca conseguem se descontrair e relaxar plenamente. Apresentam dificuldade, então, de se descontrair, temor excessivo de situações novas e inesperadas, gostam sempre de lidar com rotina, a crença de que são socialmente incapazes, desinteressantes ou mesmo inferiores em relação às demais pessoas. E também uma preocupação ou medo excessivo em ser criticado ou rejeitado. Apresentam também as características de se mostrarem bastante restritos quanto ao estilo de vida devido à necessidade de segurança física ou psíquica. E se caracterizam ainda pela evitação de atividades sociais e ocupacionais que envolvam contato interpessoal significativo. Em geral, são pessoas bem retraídas no convívio social. A prevalência é de apenas 0,5 a 1% da população e afeta homens e mulheres igualmente. Comorbidades: algumas enfermidades paralelas, transtornos ansiosos, fobia social e também depressão. E normalmente esse tipo de transtorno de personalidade pode evoluir para transtornos ansiosos, fobia social, pânico e depressão.